Pirando Amigo orgulhosamente apresenta resistores no dia a dia. A lâmpada. Muito bem. Essa lâmpada aqui é incandescente, ela funciona por efeito Joule. Quando a corrente passa nessa resistência, ela é aquecida. Para que a lâmpada funcione, eu tenho que conectar os fios, um lado nessa parte pretinha aqui e o outro no corpo da lâmpada. Ou seja, se tiver conectado a uma bateria, um lado da bateria, o fio que sai de um lado é conectado aqui e o fio que sai do outro lado aqui. Se for numa rede de corrente alternada, mesma forma, os dois fios para fechar o circuito, ok? Quando a gente procura saber se a lâmpada brilha mais ou menos, nós vamos procurar identificar se a potência aumentou, diminuiu. Se diminuir a potência, consequentemente, a lâmpada vai brilhar menos. Muito bem. Começando com essa situação. Três lâmpadas, três circuitos com lâmpadas idênticas, circuito 1, 2 e 3. As lâmpadas são de 110 volts, estão ligadas numa rede de 220 volts. Então o que vai acontecer? Situação 1, a lâmpada vai queimar. Por quê? Ela é uma lâmpada que suporta um ADDP de 110 volts e foi submetida a um ADDP de 220 volts. Queimou. Quando a gente fala que a lâmpada queima, é como se abrisse o circuito e ela não funciona, e nessa linha aqui não vai passar mais a corrente elétrica. Situação 2. Embora esteja ligado em 220, são duas lâmpadas em série, então ficou 110 para cada uma. Elas estão submetidas a um ADDP de 110 volts. É a condição ideal das lâmpadas. Situação 3. Aqui está. As lâmpadas estão conectadas e são idênticas. Então, quer dizer que elas possuem a mesma resistência. Então, duas resistências iguais em paralelo vai dar metade da resistência. Então, a resistência total deu 1,5 R. Então, a DDP daqui até aqui, 220 dividido por 3, né? Deu 73,3. Então, aqui tem duas partes desse 3. R, 146 volts, que essa lâmpada está submetida, e a de baixo, as duas paralelas de baixo, cada uma a 73,3 volts. Conclusão, essa lâmpada de 146 volts aqui possivelmente vai queimar, porque ela suporta 120 volts, então não vai funcionar o circuito. Muito bem. Analisando as correntes, lâmpada que apaga, lâmpada que queima e correntes elétricas. Muito bem. Eu tenho esse desenho aqui, 4 lâmpadas ligadas. Então eu tenho que perceber que elas estão ligadas em paralelo. Cada terminal da lâmpada está conectado a um lado. Então é esse desenho aqui. Então, como as lâmpadas são idênticas, estão em paralelo, elas são submetidas à mesma DDP. Se a DDP é a mesma e a resistência também, a corrente das lâmpadas vai ser a mesma. Ou seja, a corrente da lâmpada 1, da lâmpada 2, 3, 4 vai ser igual aí. Elas vão possuir a mesma corrente. Ok? Quando queima uma lâmpada nesse circuito, não acontece nada com as outras. As outras continuam funcionando da mesma maneira. Vai alterar apenas a corrente total do circuito. A corrente em cada lâmpada não altera. Por quê? Vamos analisar aqui. Já sabemos, já vimos que as lâmpadas possuem a mesma corrente, que são submetidas à mesma DDP e possuem a mesma resistência. A corrente que vai passar por elas é a mesma. Então, lâmpada 1 passa corrente I, lâmpada 2 corrente I, lâmpada 3 corrente I, 4 também corrente I. O que vai acontecer então?
No ponto A, a corrente total que passa no ponto A é 4I. Aqui não vem uma corrente que vai ser dividida em 4 partes iguais? Então essa corrente vale 4I, que é a mesma que chega aqui e sai aqui. Corrente total no ponto A é 4I. No ponto B, eu vou ter corrente só de 2 lâmpadas, então vai passar uma corrente de 2I. E no ponto C, vai ser a corrente apenas da lâmpada número 4. Muito bem. Então vamos ver o seguinte. Queimou a lâmpada 2. Quando queima a lâmpada é como se eu tivesse aberto o circuito. Na verdade, realmente abriu o circuito, porque o resistor rompeu. Então não é possível passar corrente elétrica. Então, queimou a lâmpada 2? Sim. Qual a corrente que vai passar no ponto A? Vai ser 3I, que vai ser a corrente que passa aqui, aqui e aqui. Alterou. Qual a corrente que passa no ponto B? Não alterou. As 2 lâmpadas que forneciam corrente para o ponto B continuam funcionando. Qual a corrente que passa no ponto C? 1I. Também não mudou. Muito bem. Queimou a lâmpada 3. Quando queimou a lâmpada 3 com 1, 2 e 4 funcionando, significa dizer que o circuito 3 está aberto. Então não tem corrente no circuito 3. A corrente que vai passar no ponto A é a corrente do 1, do 2 e do 4, que eu chamei de I cada uma. Então vai passar uma corrente de 3I. A corrente que passa no ponto B é só I, porque antes passavam 2I que passavam a corrente I aqui também. Agora não tem mais, que o circuito está aberto ali devido ao fato da lâmpada ter queimado. Então, a corrente que passa no ponto C permaneceu inalterada. Muito bem. Queimaram as lâmpadas 2 e 3. Então o circuito está aberto em 2 e em 3. A corrente I passa no 1 e a corrente I passa no 4. Ou seja, no ponto C eu vou ter uma corrente de 1I. No ponto B também eu vou ter uma corrente de 1I. E no ponto A eu vou ter um I que vinha por aqui, mais esse 1I aqui, 2I. Ok? Para finalizar, um outro tipo de circuitinho aqui. Tem essas... Muito bem. Se queimar a lâmpada 1, eu vou abrir o circuito nessa posição. Ou seja, todas as lâmpadas vão apagar. Então, quando a gente estuda lâmpadas e quer saber, queimou uma lâmpada, qual lâmpada que apaga e tal, é como se tivesse aberto uma chave. Se queimar a lâmpada 2, eu vou afetar todo esse lado aqui. Se a lâmpada 2 queimar, a lâmpada 4 e 3 também não vão funcionar. Ok? Vai ter uma corrente que vai passar no L1, L5 e L6. L1, L5 e L6 vão funcionar. Se queimar a lâmpada 3, por exemplo, só a lâmpada 3 que vai ficar apagada, porque vai haver a possibilidade de outros caminhos para a corrente passar. A corrente vem por aqui, acende a 2, acende a 4 e sai lá. L1, L5, L6. Muito bem. Agora, um outro circuito com o mesmo raciocínio também. Queima a lâmpada 1. Todas as demais vão ser apagadas. Queima a lâmpada 2. Apenas a 2 e a 3 vão ficar apagadas. Não vai ter corrente nessa linha aqui apenas. Se queimar a lâmpada 4, apenas a lâmpada 4 não funciona. Se queimar a lâmpada 5, apenas a 5 não funciona. O problema seria, queimou a lâmpada 1. Todas vão ficar apagadas. Porque abriu o circuito, a corrente total passa pela lâmpada 1. Ok? Então é isso. Acendeu a luz, entendeu? Valeu, amigo. Curta o canal.